se nós olharmos o mundo que a gente vive hoje, não dá mais. Tem um tal de Bush aí fazendo buchadas, fazendo guerras, encrencas, e o mundo está muito conturbado. Existem perigos enormes de acontecimentos horríveis acontecerem. Acontecimentos atômicos, acontecimentos de envenenamentos em massa, coisa muito ruim. E tem muita gente boa trabalhando para que isso não aconteça, lógico. Aqui não se trata de assustar, não se trata de perturbar, mas são possibilidades. A possibilidade que o próprio Apocalipse deixa para nós. Apocalipse é revelação, significa revelação. E se vocês lerem Apocalipse, é uma revelação cíclica. Isto se repercute, isto se repete através das culturas, através dos ciclos evolutivos. Existem fatos apocalípticos. E nós estamos no momento de Apocalipse, no momento de transição, no momento muito complicado. É só vocês olharem o cenário mundial. Existe muito dinheiro envolvido, poucos são donos desse dinheiro e muitos são pobres, muitos são miseráveis. A América do Sul, infelizmente, que é o foco da nova era, está desgraçada. A gente olha a Argentina hoje e bate panela vazia por aí. Um povo fantástico, maravilhoso, esplendoroso. A gente olha o Chile, que era a Europa sul-americana, está um lixo também. Se a gente olhar os países sul-americanos, em particular o Brasil, que crescia 10% ao ano, um país fantástico, maravilhoso, até o episódio Jânio Quadros, que aí saiu por forças ocultas, que vocês precisam saber que forças são essas. Aí veio então Jango, aí disseram que o Brasil era comunista. O Brasil nunca foi comunista, nunca. O que o Brasil tinha era pontos contra determinadas posturas, mas nunca foi comunista. Nem tinha um movimento comunista tão forte assim. Depois, o fato do Brasil querer ser comunista ou não é problema do brasileiro. Ninguém tem nada a ver com isso, muito menos o norte-americano, muito menos o europeu. Cada povo tem um governo que merece, a estrutura que quiser. Fidel Castro manteve, eu não estou defendendo, mas ele manteve o pé e tem até hoje Cuba pressionada, não cresce. Vocês acham isso certo? Vocês acham uma atitude, como aconteceu com o Iraque, totalmente bloqueada, não pode ter comércio, não pode vender, cerceado, não tem remédio, não tem produtos químicos, não pode crescer aquele povo, um povo riquíssimo, devia ser um dos melhores povos do mundo, ricos, não pode crescer. Por que não pode crescer? Porque existem interesses. Aí vão, destrói todo o povo, destrói toda a arte, destrói toda a estrutura social, acaba com tudo, mata todo mundo, gera uma desgraça geral, uma loucura, uma revolução interna, isso em prol do quê? De uma democracia. Que democracia que é essa? Era preferível ter um ditador cuidando deles e eles matassem aquele ditador, fizessem revolução. O problema deles, não é problema meu, nem de ninguém. Existe muita interferência hoje. E o nosso Brasil está tendo uma interferência muito grande. A América do Sul inteira, a América Central inteira, a África inteira, roubando, esbulhada. E alguns povos enriquecendo em cima das misérias dos outros. Já existe um ditame de lei. Melquisedeque já falou, não aceito mais isso, acabou. Daí nasceu o atentado, que isso não foi qualquer um louco, fanático, islâmico que fez isso. Mas foram consciências maiores que inspiraram loucos e fanáticos para fazer aquilo. Mas tudo isso tem um motivo de acontecimento e tem coisas piores para acontecer. Então existe uma briga na dimensão mental, na dimensão espiritual muito forte, de consciências poderosíssimas, para ver para onde vai. E o ponto de mudança é a China. E a China hoje está na berlinda da situação e a China é que vai determinar o segmento do Brasil. Quando eu vejo o nosso presidente ligado com a China, vindo missões, onde eu estou lá, tem chinês para burro. Hoje, a língua mais procurada para se estudar é o chinês. E ouço aqui no Brasil, o nosso ministro falando que vamos crescer 4,5%. Isso é miséria. Vai continuar a pobreza, vai continuar a desgraça. Nós temos que crescer 10, 12%, sem inflação, com inteligência. Nós estamos realmente num Brasil muito ruim. Melquisedeque não quer isso para o Brasil, muito menos para a América do Sul. E ele está tomando providências para mudar tudo isso. Os poderosos vão deixar de ser poderosos. E os coitados, que somos nós, América do Sul, África principalmente, e até mesmo a Austrália, apesar de ter conexões com os poderosos, nós vamos dominar no hemisfério sul e hemisfério norte. Queiram ou não queiram, sou eu que estou dizendo isso, é o contexto evolutivo. Mas, do jeito que está hoje, não dá mais. Vocês concordam? Não dá mais para viver com desemprego, com violência, cada vez piora a situação onde a gente está. Não dá mais. E o mundo subdesenvolvido está cada dia mais pobre, mais miserável, não dá mais. Então já bateram na mesa, isso tudo vai mudar. E nós estamos pertinho de 2005. Em 1989 começou um grande processo de transformação, com a queda do Muro de Berlim. Um processo que dura 16 anos e vai terminar em 2005, são 16 anos. E o arcano 16 é sociedade, então é o período que a sociedade tem que se ajustar. E se vocês lembrarem da torre de Nova York, queimando, com um avião entrando e gente se jogando lá de cima, é o próprio arcano 16, que significa a torre. E a torre é a humanidade, é a
casa de Deus. E qual é a casa de Deus? É a humanidade, onde Deus se manifesta através da terra, através da própria humanidade. Tudo está mudando e mais do que nunca falar de sinarquia hoje é falar de algo que interessa para cada um de nós. Isso não é algo louco, não é algo fanático, algo assim impossível, mas é algo que já existe e que está planejado para existir na face da Terra daqui a centenas de anos, até milhares de anos para frente. Só que nós podemos fazer um saque contra o futuro e trazer isso no momento atual. Nem que seja na nossa casa, nem que seja na nossa fábrica, nem que seja no nosso negócio, nem que seja no estado do Brasil, no Brasil, ou então na Argentina, tanto faz, mas tem que ser implementado e pouco importa quem faz. O que importa é que seja feito. A sinarquia é um momento crucial, um momento importantíssimo e é isso que nós vamos falar agora. Do jeito que está, não dá mais, tem que mudar. Primeiro porque o ciclo já está mudando. Aquário vai entrar com uma nova consciência, as crianças vão nascer geneticamente preparadas diferentes do que nós somos, vão nascer com duas mentes, a mente concreta que nós temos e a mente abstrata. São pessoas que vão captar do mundo da sabedoria, do mundo do conhecimento, coisas e trazer para a nossa realidade. E parte das crianças que já existem hoje, já nascem com essa capacidade, independentemente se ele é da África, se ele é da China, se ele é dos Estados Unidos ou da América do Sul, da Colômbia, pouco importa. A partir do dia 22 de março de 2006 vai vibrar uma nova consciência. O mundo vai ser diferente. E esta consciência não quer dizer que no dia 22 de março está tudo diferente. A gente acorda, não é como o plano Collor, que a gente dormiu no Brasil e acordou em Uganda. Lembra dos R$50? Coisa horrível. Isso não, mas é algo bem pensado e a evolução ela é gradativa. Mas tudo isso está sendo plasmado para acontecer. O momento atual é de transição. Falta pouco. Nós estamos em 2004. O ano que vem é 2005. E 2005 termina quando? No dia 21 de março de 2006. Eu falo do ano real, do ano astrológico. Porque o ano não começou em dezembro. Jesus nunca nasceu em dezembro. Isso foi a igreja que falou. Jesus nasceu em fevereiro, no dia 24 de fevereiro. Isso nós sabemos. Porque fevereiro é o último mês e ele nasceu no último mês. Setembro é 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10, janeiro 11, fevereiro 12. E março 1º, que começa com Áries, que começa com todo o calendário e todo o conhecimento dos ciclos evolutivos. Nós temos quanto? Muito pouco para mudar. Mas a mudança pode ser radical, pode ser bruta, pode ser esdrúxula, pode ser instantânea e de repente a gente acorda numa situação muito confusa. E é importante estar preparado para isso. Vamos mudar alguma coisa? Se vocês soubessem que o mundo fosse acabar amanhã, o que vocês fariam? Churrasco! É isso aí! Fazer um churrasco melhor possível vai ser aquele churrasco. Vai ter camarão, vai ter linguiça, vai ter empadinha, vai ter tudo que você quiser. Cerveja Brahma geladinha, sentado, esperando o fim do mundo. Para ver como é que esse fim do mundo aí. Vai fazer o quê? Dá para mudar? Não. Tem coisas que são imutáveis. E aí não tem postura. Mas a gente tem que esperar espertos. Não debaixo da cama, mas de acordo com o nosso nível de consciência. Mas estamos no momento real para mais uma tentativa de implementar a sinarquia. Mais uma, porque já tiveram várias. Só que nunca deu certo. Por que não deu certo? Que a sinarquia é ruim? Não. Que o homem não está preparado para receber este processo da sinarquia que nós vamos falar. Então vocês concordam comigo que algo tem que mudar. Do jeito que está, não dá mais. A população está aumentando, os recursos estão diminuindo, o domínio está sendo concentrado e os povos estão sendo espezinhados. Sabe quando é que nós vamos pagar a dívida do Brasil? Quando? Nunca. Não tem como. E cada vez os nossos amigos arrumam mais. Como é que a gente vai pagar? Nunca. O que fizeram com essa dívida? Nada. O que trouxe de benefício? Muito pouco. Trouxe só despesa, endividamento e opressão. Aí o Brasil não pode crescer porque o FMI não deixa. O Brasil não pode fazer isso porque o FMI não deixa. Não pode fazer aquilo? Caramba, mas e a nossa liberdade? Não existe liberdade, gente. A liberdade não existe mais nas sociedades. O que tem é libertinagem, não liberdade. O que tem é pilantragem, não é liberdade. E nós vamos falar dela daqui a pouco. Para entender a sinarquia, existem dois princípios básicos. Nós sabemos que Deus é trino. Ele é uno em essência e trino em manifestação em todas as religiões. Normalmente como Pai, Mãe e Filho. E aqui para os cristãos, como Pai, Espírito Santo, por causa do dogma do nascimento de Jesus e Filho. Pai, Espírito Santo, Filho. Mas em todas as religiões, Pai, Mãe e Filho. Deus se manifesta de uma forma trina. Tudo que existe na manifestação é trimembrado. Ou seja, tudo tem reflexo de Deus, porque tudo que existe é
é reflexo de Deus, que é trino. Tudo é trimembrado. E 3, portanto, é o número do quê? É o número da evolução. 3 é a família. Tem o pai, a mãe e o filho, para dar continuidade da sociedade. 3 é o número de equilíbrio. Com 3 pernas eu consigo ter um banco, uma mesa. Com 3 pontos eu consigo equilibrar um plano em cima de 3 pontos. Então tudo tem 3. Existe a causa, existe a lei, existe o efeito. Tudo está relacionado ao número 3. E nós somos trinos, porque Deus é trino. A primeira lei da sinarquia é a lei da correspondência, que Hermésio Trismegisto, 3 vezes grande. Por que ele não é 4? É 3 também, porque ele representa as leis divinas. Ele fala da trimembração nas suas leis e ele fala do princípio da correspondência. O que diz a lei de Hermésio? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, para a realização de um só, mesmo e grande mistério. É o princípio da correspondência. Quer dizer o quê? Que o homem é reflexo de Deus e Deus é reflexo do homem. O homem é reflexo de Deus. Se Deus é trino, o homem também é trino, concorda? Porque se Deus é trino, o homem também é trino. E nós somos trinos? Lógico que nós somos. Como é que nós somos trinos? Como espírito, alma e corpo, de uma forma mais ampla, mais completa. Mas nós somos trinos como cabeça, tronco e membros. Somos trinos como braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, falange, falanginha, falangeta, proximal, medial, distal. Nós temos o 3 dentro de toda a nossa fisiologia, de toda a nossa constituição. Nós somos completamente trinos também. Se Deus tem como reflexo dele o homem, Deus é trino, o homem é trino. Por isso que existe essa divisão trina e por isso que chama-se modelo de trimembração social. Porque tem 3 membros, ou 3 partes, que seria a cabeça, tronco e membros. E o homem não é só homem. Quando a gente fala homem, nós somos indivíduos, mas existe o homem global, que é a humanidade. A humanidade é uma unidade e representa Deus. Então a humanidade também é trina, porque se o homem é trino, a humanidade que é composta de homens também é trina. O princípio da correspondência. O homem é reflexo do homem e o homem é trino. Nós somos trinos. A sociedade também é trina. E aqui tem o homem e aqui tem a sociedade. O que é a sociedade? É um grande homem. Da mesma maneira que nós temos inúmeras células que constituem o nosso corpo, a nossa estrutura corpórea, nós somos células. Como é que nós somos criados? Com uma célula só, que é o óvulo da nossa mãe. Aí veio um esquecido espermatozoide do nosso pai, ali na surdina, penetrou no óvulo da nossa mãe e formou então a nossa primeira célula. E como é que ela acontece? Foi se polarizando em 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim vai, até formar trilhões. Todas as nossas células estão interligadas. Como nós somos constituídos de célula, o nosso organismo é constituído de célula, a humanidade, como um grande organismo social, como a humanidade inteira, também é constituída de células. E que células são essas? Nós. Cada um de nós é uma célula da humanidade. Da mesma maneira que nós temos as células que constituem o nosso corpo. Em cada célula você identifica o homem. A célula do cabelo, célula da orelha, do nariz, do dedão do pé, da unha. Em qualquer lugar se identifica. Tem a nossa identidade. E a célula da humanidade tem a identidade que é o ser humano. Todos os seres humanos são iguais. Então se eu olhar o ser humano tirando a pele dele, somos todos iguais. Ou é diferente? Tem alguém aqui que tem 3 pulmões, 5 fígados, 2 corações? Não. Se olhar o homem, todos os homens são iguais por dentro. Se olhar as mulheres, todas as mulheres são iguais por dentro, ou não são? Se bem que por fora tem diferenças. Tem aquelas mais agradáveis, mais bonitas, menos bonitas, mas isso é detalhe. O importante, na essência, todo mundo é igual. Da mesma maneira que a sociedade é constituída de homens, nós também somos constituídos de células. O organismo social é um ser vivo. A humanidade é um ser vivo e este ser vivo é que vai constituir o organismo social. Se eu tenho uma fisiologia humana e a sociedade é meu reflexo, ela também tem uma fisiologia social, que deve ser compatível com a minha fisiologia humana. E sabe quando a sociedade vai ser ideal? Quando a sociedade vai ser perfeita? Quando ela tiver tudo que nós temos. Quando ela tiver orelha, olhos, nariz, cabelo, boca, pé. Quando ela tiver tudo que a gente tem. Porque ela é completa. E vocês vão entender agora por que de tudo isso. E aí vem esta estruturação. A trimembração ficou clara e a correspondência também. Vamos falar desse modelo sináptico para vocês entenderem. Deus, ele é trino como primeiro logos, que cria as ideias, que é o mundo das causas. Como segundo logos, ou inteligência, que cria o mundo das leis. E o terceiro logos, que é os efeitos. Não existe efeito sem que haja uma causa. Não existe uma causa sem que provoque um efeito. E a correlação entre causa e efeito é uma lei. Isto é Deus. Deus Pai é a causa. Deus Mãe é a lei. E Deus Filho é o efeito, é a manifestação. É como pai, mãe e filho na estrutura social. O pai é a causa, ele que vai gerar o filho, ele que dá origem ao filho. Mas a mãe é a lei.
Ela nem sabe como é que funciona dentro do útero dela a criação de um ser, onde o sangue dela vai transformando o quê? Sangue, e o sangue vem do quê? Vem da polenta, do nhoque, do macarrão, da pizza que ela come, da picanha. Se ela é vegetariana, vem da batata, do feijão, do nabo, tudo isso. E vai criando, por leis que ela nem sabe, um ser dentro dela. E o efeito o que que é? O bacuri que nasce, o filho. Aqui nós temos estas três leis, esses três princípios que estão no pai, na mãe e no filho. São os três mundos e nós vivemos nesses três mundos. Somos esses três mundos, que também nós somos trimembrados, como expliquei para vocês. Se nós olharmos a parte da cabeça, para que serve a cabeça? Muitos dizem que era o já chapéu, mas chapéu saiu de moda, nem para isso serve. Tem muitos que não sabem nem o que faz com a cabeça. A cabeça é o foco da consciência nossa. Mas nós não temos consciência. O que que nós temos? Pensamentos, razão, raciocínio, dedução, lógica. A gente tenta ganhar consciência pela sabedoria, pelo conhecimento. A cabeça é o foco onde atua a nossa mente. E ela funciona principalmente quando estamos acordados. Quando estamos acordados em vigília, nós somos conscientes. Nós temos três estados de consciência. Acordados em vigília, estado de sonho, quando nós dormimos e vamos para o astral, para o mental, e de inconsciência, que a gente não tem consciência de muita coisa que acontece com a nossa vida e a gente não tem essas percepções. Então nós podemos dizer que na cabeça, no cérebro, a gente tem a consciência, onde capta o mundo pelos 7 orifícios da sabedoria. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e uma boca. E a gente capta tudo isso. E o cérebro processa. Aqui no tronco é semiconsciência. Às vezes a gente sente que a gente mexe com a barriga, mas eu não mexo com o meu coração. Para de bater, para de ter arritmia, vai devagar. Ou então come 2 feijoadas, fígado, manda bala. A gente não tem acesso aqui dentro. A gente tem acesso na entrada, que é na boca, e na saída, que é o ânus, e na bexiga. O restante a gente não tem, não sabe o que acontece aqui dentro. Mas a gente sente uma dor de barriga, sente o coração disparar, um estado de semi-inconsciência. Mas a consciência que está nos braços e nas pernas, que são os movimentos inconscientes que a gente tem, a gente não sabe de onde vem essa força, que força que é essa, de onde que ela aparece. Como é que uma pessoa tão inteligente, como um dos homens mais inteligentes do mundo, é um gênio e não tem um dedo para mexer lá? A mente não tem nada a ver com a vontade, e a vontade é algo que a gente não sabe. Que vontade é essa que faz o Sol girar sem parar, 1.670 km por hora? A Terra não para de rodar em torno do Sol, de transladar a 107.300 km. O Sistema Solar em torno da galáxia, 990 mil km. Nada está parado no universo, tudo está mexendo. Existe uma inconsciência aí para nós. Nós não entendemos. Eu nunca vi um caminhão da Ultragás levar gás para deixar o Sol aceso. Vocês já viram? Não tem. Ele vai, caramba, não para, não gasta, não para de movimentar. Por que não para de movimentar? É uma inconsciência, nós temos, que não entendemos, mas existe uma consciência atrás desta inconsciência, que é Deus que faz tudo isso acontecer. Na cabeça nós temos a vigília, que é a consciência, no tronco, semiconsciência, e nos membros, a inconsciência. Qual é mais importante em termos de consciência? A cabeça. Segundo, nós temos o tronco. E qual é o terceiro em importância? Os membros. O próprio esqueleto mostra isso. Vocês já viram o esqueleto humano, como é que é? Se vocês olharem a cabeça, a caixa encefálica, ela é grossa. Por quê? Para proteger o cérebro. O que a gente tem de mais importante? O cérebro. Apesar de ter o tico e teco, só 2 neurônios, um falhando, brincadeira, mas a gente tem a caixa encefálica. Cabeça é a maior proteção que nós temos, porque o conteúdo é mais importante. Já essa região do peito, ela é flexível, tem as costelas flexíveis, a gente mexe a coluna vertebral para lá e para cá, na respiração as costelas, ela protege parcialmente. O coração é super protegido, porque tem um osso aqui na frente que protege o coração. Olha lá, eu não consigo bater no coração. É para proteger o próprio coração. Mas já tem órgãos que não são muito importantes. Por exemplo, o cemitério de frango, não tem nada que proteja, não tem costela que segura o cemitério de frango, para ele poder ser cemitério de frango, para ele poder crescer. Senão a gente não teria, aí não existiria barrigudo na humanidade. A gente não ia mostrar a curva da prosperidade de cada um, a curva da sem-vergonhice do Chopin. Tem órgãos, por exemplo, essa parte de baixo aqui, que ela não tem proteção, são só músculos que protegem. Aqui já tem costelas que protegem o pulmão, que é mais importante. Se nós olharmos o órgão humano, pela própria determinação óssea, nós já sabemos o que é importante. E os músculos? Os ossos estão por dentro, os músculos estão por fora, nem protege os músculos, eles servem de estruturação nossa. Veja a inteligência de Deus. Os músculos dos membros são a parte interior. Os músculos
do tronco, eles são flexíveis, são amoldáveis, flexíveis, móveis. E os músculos da cabeça são fixos e o que tem de melhor está para dentro, está lá dentro. Agora, a nossa medula óssea, dentro dela também tem coisas importantes lá, onde produz o nosso sangue, onde nós temos processos até de anticorpos, desenvolvimento de anticorpos. Essa é a estrutura corpórea. A gente conhece e nós somos assim, e as coisas mais importantes são, primeiro cabeça, segundo tronco e terceiro membros. Se perguntasse para vocês, se desse para cortar os três e a gente continuasse vivo, com qual que vocês queriam ficar? Ser só membro andando? Só perna andando? Braço andando? Ser só pulmão? Ser só um tronquinho? Ou ser uma cabeça? Pelo menos fica piscando pro pessoal vendo, teu cérebro para pensar. Lógico que vocês queriam ser cabeça, né? Mas infelizmente não é assim. Mas é a importância, porque essa é a importância na fisiologia, essa importância no sistema esquelético, na nossa constituição, é que dá importância ao que o homem tem e à própria sociedade em si, nessas divisões ternárias ou trimembradas. Na cabeça, nós temos o sistema nervoso central, que é constituído do cérebro, o prolongamento do cérebro, que é a medula espinhal. Desce pelos 32 elos da espinha e chega até o cocoruto, bem no final da espinha. É ali que tem o nosso comando. Na parte central é o comando consciente e na parte da medula inconsciente. Onde está o nosso instinto? O instinto é inconsciente. Ele está na medula. O instinto está no tronco. E na cabeça nós temos o quê? A consciência, né? O raciocínio, a dedução, etc. É o sistema nervoso central que comanda. É central porque está no centro. E esse sistema nervoso autonômico, o resto é periférico. O central é periférico. Tem o autonômico, que nós temos os nervos que descem aqui, ladeando a coluna, e depois os plexos nervosos, que vêm para frente. Tem um plexo sexual, tem um plexo que a gente chama esplênico, o plexo umbilical. Vocês já levaram medo? Não fecha aqui? Não encolhe? Quando a gente leva um susto, ele fecha aqui, fica duro, é uma pancada, esfria. São plexos nervosos. E depois, isto chama-se involuntário ou autonômico. E tem o voluntário, que é o da vontade, onde eu mexo o braço, mexo a perna. Nós temos três sistemas. Tem algo que tem que ser voluntário, algo que é involuntário e algo que comanda tudo isso. E o que comanda, que é o principal, está na cabeça. O segundo, que é involuntário, está no tronco e o voluntário está no membro para poder mexer, para poder andar e tudo mais. O que nós somos? Nós somos uma vibração. Os olhos piscam, os ouvidos captam vibrações, que são sons. A respiração é cíclico. É cíclico. A fala é cíclica, ela bate, as palavras são cíclicas, a modulação, tudo isso é cíclico. Como é que funciona o cérebro? Vocês já fizeram o eletroencefalograma? Ele é cíclico também, tem as ondas cerebrais, tudo é cerebral. Só que é uma vibração pequena, uma amplitude pequena, uma distância pequena, é uma vibração menor. Aqui no tronco, nós temos uma vibração menor ou maior? É maior, porque o batimento cardíaco, pum, pum, pum. O estômago é uma outra vibração. Cada 3 horas tem que comer, a cada 4 horas tem que comer, que é o ciclo da vibração, da digestão, do sistema digestivo. Aí nós temos a respiração, que também ela vem daqui, mas somando elas, ela tem realmente uma vibração maior. E a vibração que a gente gera, rebolando, andando com as pernas e com os braços, eu estou gerando vibração. É uma vibração muito maior quando eu ando. A vibração mais sutil é a mais importante, são as mais espirituais. As vibrações grosseiras são as mais materiais, menos importantes. As vibrações mais importantes que nós temos estão no cérebro. As segundas importantes estão na parte do tronco. E as menos importantes estão nos membros. O que tem a cabeça, então? Para que serve a cabeça? A cabeça dá a nossa forma. Por quê? Como é que você conhece uma pessoa? Vamos cortar o pescoço de todo mundo aqui. Tira as cabeças. Vocês vão reconhecer quem é quem? Vocês vão conhecer alguém que é muito magro, muito pequeno, muito gordo, muito grande. Mas em média vai dar uma confusão. Aí se tirar a roupa, então, aí que não conhece mesmo. Como é que a gente conhece as pessoas? É pela barriga? Pelo tórax? É pelas mãos? Pelas pernas? Não, você conhece pela cabeça. Você conhece pela figura dela, pela cabeça, a forma. Na cabeça nós temos a nossa forma. E veja que forma linda. Apenas com 7 orifícios, 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas e uma boca, veja a diferença que tem. Na China tem 1 bilhão e quase 200 milhões de habitantes. E não tem 2 iguais. Tudo chinês é igual, mas não é. Eles são muito diferentes. Se você observar, eles são diferentes. As raças são diferentes. Só é igual quando tem gêmeos de um mesmo óvulo. É a forma. Nossa forma está onde? Na cabeça. É a forma que a gente tem. Por que se corta a cabeça das pessoas? Para tirar a forma daquela pessoa. Você fica sem forma nenhuma. O que você tem no tronco? Ritmo. Você tem o ritmo da circulação, que é o coração, ritmo cardíaco. O principal é o pulmão. Então você tem o pulmão, o segundo, o coração e terceiro, o da digestão. Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Respirar. Qual é a última coisa que vocês fazem? Último estertor, última pororoca.
Morreu. Última pororoca. No tronco nós temos ritmos. E nos membros, o que você tem? Ação, movimento. Membro mexe, membro movimento, você tem ação. O que é o homem? O homem é um agregado de forma, de ritmo e de ação. Onde a forma está na cabeça, o ritmo está no tronco e a ação está nos membros. Isso é óbvio. E as vibrações correspondem. Se nós olharmos o homem, ele é trimembrado. Quais são as três partes principais da cabeça? O cérebro, que processa tudo. Os olhos são importantíssimos, porque sem olhos você não sabe nem para onde vai. Qual dos 5 sentidos é mais importante? Dizem que é a tristeza, né? Não, brincadeira. Qual que é? A visão é mais importante, porque você capta mais do mundo para o seu interior. É mais importante. E outro ponto importante, a boca. Como é que você conhece o homem e uma mulher? Pelo cérebro, pela visão que ela tem do mundo e pela educação dela pela boca. Nós temos 3 divisões importantes. O cérebro, os olhos e a boca, que dá uma divisão superior, central e inferior. Esta é a trimembração da cabeça. Que embora nós tenhamos 3 partes, cabeça, troncos e membros, cada uma delas é trimembrada em si também. Cabeça é trimembrada. No tronco, quantos sistemas a gente tem? 3. Sistema respiratório, sistema circulatório do coração e sistema digestivo. Também é 3. E na parte da perna, braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé. Também a gente já tem aqui a trindade que nós já falamos. Aqui tem a trimembração. Na realidade, somos 9 aspectos, concentrados em 3. Vamos falar agora do organismo social. O que diz a sinarquia? Ela diz que o homem é reflexo da sociedade. E a sociedade é reflexo do homem, porque o homem, por sua vez, é reflexo de Deus e Deus é reflexo do homem. É correspondência a isso. A sociedade tem que ter o quê? Cabeça, tronco e membros. Qual que seria a cabeça da sociedade? Se nós temos uma cabeça que comanda o homem, a sociedade tem uma cabeça que comanda esse organismo social, onde nós somos células que constituem a humanidade como toda, que constitui o Brasil como todo, o Japão como todo, a Rússia como todo, Estados Unidos como todo, que são pequenos homens, mas o homem total é a humanidade geral. Isso pode ser levado a um país, que é um pequeno homem, ou a um grande homem como humanidade. Vamos encarar de uma forma genérica, tanto faz. Qual seria o cérebro de uma sociedade? É aquele que pensa por todos sem interesse. Ou seja, ele pensa pela filosofia pura. Ele pensa qual é a melhor maneira de vida, qual é a melhor maneira de nós estarmos presentes no contexto evolutivo. Agora eu pergunto para vocês, quantos filósofos vocês conhecem? Ué, vocês não jantam com filósofo? Não comem pizza com ele? Não almoçam? Quer dizer, a gente não conhece, é uma pouca vergonha. Quantos filósofos reais vocês têm no Brasil? Tá mal, muito pouco. Então, caramba, não tem ninguém pensando por todo mundo, cada um está pensando por si. Somos uma cambada de egoístas, cada um buscando a sua. E quem que pensa por todo mundo? Quem é o filósofo? Quem é o filósofo brasileiro? Qual é o grande filósofo brasileiro? Tem uns que se intitulam filósofos por aí. Deus queira que eles venham a ser. Mas não são, como a gente sabe. Tudo é uma questão de tempo. E não temos filósofos. Não temos. Qual seria o nosso cérebro que comandaria o Brasil? A filosofia do brasileiro. A filosofia da humanidade. São os filósofos da humanidade. Agora os filósofos são tudo loucos. É melhor que nem fossem filósofos. Cada cara esquisito. O que é filosofia, para vocês entenderem? Filo é segmento e sofia é sabedoria. E tem a sabedoria de um segmento. Você pode fazer, por exemplo, a filosofia da banana. É toda a sabedoria da banana. A filosofia da maçã. Toda a filosofia da maçã. A filosofia dos vegetais. É toda a filosofia dos vegetais. Mas para que me interessa a banana? Que me interessa a maçã ou vegetal? Me interessa a filosofia do homem. Eu quero viver bem. É a filosofia humana. Filosofia humana estuda o homem. A origem do homem, a missão do homem, os desígnios do homem, os merecimentos do homem e os valores. E o que existe atrás da filosofia? Onde que ela bate? Onde que ela chega? A filosofia ultrapassa as religiões. Tanto é que os maiores santos da Igreja Católica não eram santos. Eles eram santos filósofos. Como você pode ver, Tomás de Aquino, Santo Agostinho era um santo filósofo e tantos outros. Junto com a filosofia tem o quê? Tem a ética. Ética é um aspecto de Deus. O que é ética? É a raiz de onde emana a moral e os bons costumes. Ética é a essência de onde emana a moral e os bons costumes. Tem alguém pensando em ética? Tem alguém filosofando da filosofia do Brasil, da filosofia mundial? Existem só filósofos aí que, pelo amor de Deus, a gente tem que ir no passado. Aí sim tinha filósofos. Tanto é que mudaram a sociedade, mudaram o mundo. Vocês podem não concordar, mas vocês tiveram filósofos socialistas, filósofos comunistas, filósofos capitalistas, filósofos tatatistas, mas hoje não tem. Hoje nós estamos acéfalos. Não tem pessoas pensando no que é melhor para o ser humano. O cérebro seria os filósofos, que seriam os maiores pensadores, aqueles que mais captam conhecimento para ter uma vida melhor, para o homem ter uma vida melhor, uma missão melhor, entender a sua realidade, de onde veio, o que é que faz, para onde vai. É a filosofia. Quais seriam os olhos da sociedade? Os nossos olhos mostram o quê? Para onde a gente deve ir, para não cair no buraco. Os olhos do organismo social seriam as religiões, para mostrar para o homem onde o homem deve ir, para ele não enfiar no buraco. Mas hoje as religiões enfiam o homem no buraco
buraco do dízimo. As religiões servem para mostrar os caminhos, para onde devemos ir. São os olhos deste organismo social, da cabeça social. E a boca? Como é que eu expresso minha educação? Pela boca. Pela boca entra tudo dentro do meu interior, que são os meus alimentos, e sai tudo o que eu gero pelos pensamentos. Quando eu bebo muito, aí sai também comida. Mas entra comida e sai o quê? Educação. Qual seria a boca do organismo social? Educação. A cabeça do organismo social é como a nossa. Tem um cérebro. Cérebros são seus filósofos. Tem os olhos, são as suas religiões. Não falo uma, falo todas as religiões. E a boca é a própria educação, onde pela boca a gente expressa a educação. Como é que você sabe se uma madame é educada ou não? Ou só se ela faz tipo? Quando ela passa numa dificuldade, arranha o carro dela, se vê aquela madame, nossa, ela abaixa o nível. Aí você fala, a educação aí é brava. A cabeça do organismo social, ela tem como cérebro a filosofia para captar a ética, como olhos a religião e como boca a educação, que é o reflexo da nossa cabeça. E o ritmo desse organismo social? Nós temos o quê? O sistema respiratório, primeiro, o sistema circulatório, segundo, e o sistema digestivo, terceiro. O que dá ritmo na sociedade, no organismo social e todos os povos? São três poderes, que são típicos nas estruturas. Nós temos o poder legislativo. O que é o poder legislativo? Todos aqueles que criam leis. A nível municipal são os vereadores. A nível estadual são os deputados estaduais. A nível federal são os deputados federais. A nível de administração maior relacionado aos princípios brasileiros são os senadores, que criam as leis. São eles que formam o poder legislativo. Tem a Câmara dos Deputados e assim por diante. Depois nós temos um outro poder que chama-se poder judiciário, que é o poder da justiça. Formado por quê? Pela OAB, pelos advogados, pelos promotores, por todos os juízes, por todos os desembargadores, todos relacionados à justiça, é o poder judiciário. Depois nós temos o poder executivo, que é o que executa, que faz. Quem são? Os prefeitos, os governadores e os presidentes. É o poder executivo. Esses três poderes, o legislativo cria as leis. O poder executivo tem que executar aquelas leis que foram criadas, porque é lei. E quem faz acontecer é o judiciário. Isso é o que deveria ser. Hoje não é assim, que a gente vai falar depois. O que isso dá? Ritmo. Só serve como tronco para sustentar a sociedade. Não é cabeça da sociedade. Não é o que tem que ser o nosso cabeça. Ele não é este aspecto de ética. Ele não é aspecto de religião e muito menos de educação. O que ele é? Ele é executivo, como presidente. Então, acima tem o quê? O poder judiciário tem que estar acima dele. Acima dele tem que ter a lei, a Constituição nossa que ele tem que cumprir. Lógico, ele dá o que? Ritmo. Esses três poderes dão ritmo na sociedade. E o que dá ação na sociedade? É a produção, que seriam as indústrias de bens de capitais, indústrias de bens de consumo, aí seria agropecuária, tudo que é plantio, tudo que é animal que a gente cria, ovos, etc., galinha e por aí, é produção. Aí tem o comércio, que faz a distribuição, intermediário, e tem o outro aqui que é o consumo, que é o povão que vai consumir tudo isso. Para que serve isso? Produção, comércio e consumo. Ação. É o que dá ação na sociedade. Se nós olharmos a produção, o que representa? As coxas. E a coxa é importante, a produção tem que ser garantida, são os braços. O comércio é importante, a parte intermediária. Sem comércio, você não desova, você não leva a produção para frente. Representa o antebraço e representa a parte média da perna. E o consumo, o que é? É o que é multiplicado na mão, os dedos dos pés, que tem mais, onde a gente pega para comer. Que você tem a produção, comércio e consumo. Qual é a cabeça da sociedade? São os filósofos, a religião e a educação. O que a sociedade tem de mais importante? A sua filosofia, que dá os princípios éticos, morais, etc. As suas religiões e a educação daquele povo. A educação desse povo, o que é? É o folclore, são os livros que são escritos, é a sua tradição, seu conhecimento, sua música, seu teatro, tudo que é conhecimento, tudo que é educação. Isso é cabeça. O poder legislativo, judiciário e executivo, ritmo só. E o que dá ação é o comércio. Só que eles são separados, mas são interligados. A mão não está conectada com o antebraço não está conectado com o braço não está conectado com o tronco, a coxa não está conectada aqui com o tronco, a parte de baixo não está conectada com a coxa, o pé não está conectado. Eles são interligados, mas são separados. Nunca a produção pode interferir no comércio. Nunca o comércio pode interferir no consumo, porque são separados. Eles estão conectados, um depende do outro, mas são separados. São coisas distintas. Porque nós somos separados, tem que ser assim na sociedade. Aqui também são separados. Na sociedade tem que ser separados também. E na cabeça são separados. Tem que ser separados também. A cabeça social, ela permite o quê? A vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela está aqui. Né? A educação.
Como é que eu consigo entender uma religião? Pela minha educação. Primeiro eu tenho que ter educação. Minha mãe tem que me ensinar, primeiro, a sentar no piniquinho. Segundo, a me livrar da fralda. Terceiro, a falar. Quarto, a sentar. Quinto, a comer. E aí vai. A gente começa a ter educação pela mãe. Depois de educação na escola. Para podermos escolher entrar numa religião. O católico é vivo. Nasceu, já batizou. Pronto. Não precisa nem ter educação. A gente é católico por herança. Já evangélico fala não. Quando você for adulto, aceita Jesus, entra no balde de água, no tanque de água e pronto. A educação é a primeira base para a gente ter a religião. Pergunto para vocês, o que está acima da educação? A religião. Porque a educação é para educar o homem, a religião é para levar a Deus. E quanto mais educado eu tenho, mais chance de chegar a Deus eu tenho também. A educação é acima da religião. E o que está acima da religião? A verdade. Por isso que não existe religião superior à verdade, porque a verdade é Deus. A ética está acima de qualquer religião. A ética vence todas as religiões, porque as religiões são processos para você chegar à ética, usando a moral e os bons costumes. Não pode pecar, não pode fazer isso, não. O que é? É moral. E pela moral chegar na ética, que é a raiz de tudo isso. As religiões são abaixo da ética. A religião está acima ou abaixo da filosofia? Abaixo da filosofia. A filosofia ultrapassa a religião, porque ela fala do homem. A religião é algo que é dado para o homem, para que o homem chegue a Deus. Né? Que tem a importância que a gente tem que dar para a educação, para a religião e para a filosofia. O poder executivo tem que estar abaixo do judiciário. Ele tem que executar quem quer que seja de acordo com a justiça. Agora vem um tal de Collor, aí vem uma tal de revolução militar. É ato constitucional, aí 1, aí 2, aí 5. Lembra disso? O que é? Goela abaixo. Não pode. Constituição tem que ser respeitada. O poder judiciário tem que ser respeitado. Aí colocam o exército debaixo do presidente. É loucura. Ele vai fazer besteira, vai arrumar guerra com os vizinhos. O exército, todo o sistema de poder tem que estar com o poder judiciário. Ele que manda, ele que decide. São as leis internacionais, leis locais. E o poder judiciário tem que estar debaixo da lei. Nenhum juiz pode estar acima de uma lei. Ele tem que respeitar a lei 100%. Mas hoje não é assim. Os promotores têm que estar debaixo de uma lei. A lei é o que tem de melhor. Agora, caramba, você pega qualquer lei, só tem o quê? Emenda. E emenda o que é? É trambicagem. O que acontece? Nenhuma lei está na íntegra. É tudo com emenda disso, emenda daquilo, desvios, alternativas, favorecendo o colarinho branco e sacrificando o coitado que está lá embaixo, que é o povão. A verdade é essa. Isso daqui está trocado, vamos dizer. Aqui, a educação. Como é que estão as nossas professoras? Como que vocês são valorizadas? Aqui tem professora. Ah, maravilha. Ótimo. A gente tinha que beijar as mãos de uma professora. Eu aprendi a beijar as mãos das minhas professoras. Para mim, elas eram verdadeiras deusas, porque elas representavam aquilo que ia me fazer ser homem. A minha mãe me ensinou isso. E se eu não ouvia, eu tomava um peteleco na orelha. E se eu falasse besteira, se reclamasse, lavava a boca com criolina. Vocês nem sabem o que é criolina aqui, mas na época, criolina era o detergente usual. Não tinha supermercado. A educação, ela está totalmente arrebentada. Está por baixo, está mais por baixo do que barriga de cobra. Está ruim mesmo. As religiões, como é que estão? Só querem grana. Promete o céu. Alguém voltou de lá? Vocês conhecem alguém que voltou, morreu e voltou? Falou, não, existe o inferno. Realmente, os mormons é a melhor religião. O evangélico, a comunidade dos cristãos, bababi, bababá. Alguém voltou? Não. Então é um jogo. Ou você acha que todo mundo está certo? Quem é budista vai ser salvo da mesma maneira que um católico, que um ateu, do que um islâmico? Quem que está certo, meu Deus do céu? Se ninguém votou. É um jogo. Vocês estão pagando, vocês estão acreditando em algo que ninguém garante. Ah, mas aceitou Jesus, está salvo. Salvo do quê? Como? Onde? Alguém já voltou para dizer? Ah, ele falou, mas eu não falou para mim, eu vi. Onde está escrito? Mas Jesus existiu? Eu não tenho o direito de duvidar? É tudo incerto. Lógico que ele existiu. Não estou questionando isso, mas é uma postura que eu posso ter. Esse negócio está muito confuso. Ética não existe. Vocês já disseram que não conhecem nenhum filósofo brasileiro. Vocês não são capazes de dizer o nome de um. Pá, pelo amor de Deus. Eu também não conheço atual, senão eu também falaria. Eu, por exemplo, tento ser um filósofo, mas para ser filósofo, pelo amor de Deus, eu estou muito longe da filosofia. Eu mesmo, não sou filósofo, tento ser, mas é uma filosofia que não é minha. Eu não gerei nada disso, é algo que a gente traz e passa, então não é nada meu. Mas existem filósofos no nosso meio, só que não no mundo físico, mas no mundo não físico. E o Brasil vai ser um dos maiores produtores de filósofos a partir de 2006. Ouça o que eu digo, que não sou eu que estou falando. Essa é a realidade. A educação está por baixo. A importância da educação. Vamos parar na educação. Por que o Brasil está ruim? Por que as nossas cadeias estão cheias? Por que a gente sofre? Por que as mulheres engravidam bebês aí de 15 anos, 14 anos, meninas? Por que existe tanta gente na droga? Por que a gente está perdido? Por que a gente sofre? Porque nós não temos educação.
Nós não temos educação sexual. Um dia, por exemplo, quando eu era garoto, na minha casa não tinha ainda bidê. Eu já tenho um pouco de idade, não sou tão velho, mas não existia bidê, não era usual. Naquela época, os processos eram diferenciados. O bidê, assim, começou a ser um pouco mais moderno a partir de uma certa época. Aí começou a importar, depois produziu aqui a famosa Celite, e aí veio. Aí um dia eu cheguei eu era criança com a minha mãe e vi aquele negócio lá. Primeiro bidê que eu vi na minha vida. Depois virou comum. Aí eu cheguei, mãe, pra que serve o bidê? Criança, curiosa. Ela falou, pra lavar o pé. Eu falei, pô, que pé grande, mãe. Quer dizer, a educação sexual que eu tive. O bidê, que não tem educação sexual, é pra lavar, é higiene íntima, é só se lavar por baixo. Qualquer usa o bidê, homem usa bidê, mulher usa bidê. É um absurdo o negócio dele. A educação sexual. E foi só que eu tive, hein? O resto eu aprendi pelos meus irmãos. E da maneira mais absurda. Quer dizer, educação sexual eu não tive. Imagina o resto, então, como é que foi. Foi um desastre. A gente nasce no mundo e é levado aí aos trancos e barrancos. A educação é mais importante de tudo. Por quê? Vocês precisam entender por quê. Vocês conhecem algum vereador que eles nem educação têm, porque fizeram Mobral e eles não passaram no teste, muito deles. Então, nem educação tem. Mas vamos pegar um vereador legal, que vocês gostem. Um cara bom. Vamos pegar um deputado estadual, um deputado federal, um senador. Vamos pegar esses daí. Como é que eles conseguiram ser senadores ou tal? Dependeram de uma professorinha lá que ensinou a falar, que ensinou a escrever, que ensinou a despertar valores pátrios, que ensinou brasilidade, que ensinou política, despertou até a carreira deles. Todos eles tiveram uma professorinha, ou não tiveram? Todos eles tiveram um professor de nível médio. E muitos tiveram professores universitários. Todos dependeram de um professor, ou não dependeram? Você pega aqui o Poder Judiciário, qualquer juiz, qualquer promotor, o que quer que seja, dependeu da educação de professorinha, de professor e de professorão. Qualquer presidente aí, governador, inclusive, determinado, depende também da educação. Depende. Eu quero dizer a importância da educação. Qualquer empresário da Fiesp, por mais resultado que ele tenha, dependeu de uma professorinha, de um professor e de um professorão. Qualquer comerciante dependeu da educação. Qualquer gente do consumo, ele vai ser melhor se ele tiver uma educação. Educação está acima disso tudo, ou não está? Por que o Brasil sofre? Por causa da educação. Nós não temos a educação valorizada. E aqui é que tem que trabalhar na educação. Educação da mãe, em primeiro lugar, da avó como segunda mãe, das professoras, dos professores, de todos que a gente tiver como professores. Então veja a importância. A religião é importante? Se uma criança não tiver contato com o espiritual uma vez por mês sequer, ela se perde. Ela cai na desgraça da materialidade. Nós temos que dar religião, seja ela qual for, mesmo que a gente não tenha, para os nossos filhos, para manter acesa a chama da espiritualidade. Porque a religião é que leva a coisas superiores, a ética, a moral, a justiça, aos bons costumes. A religião é importante, acima da educação. E a ética é o que a gente tem que desenvolver, que são os valores éticos. Por que que eu não roubo? Por que que eu não cometo crimes? Porque eu respeito a ética. Não é porque eu vou para a cadeia. Quer fazer uma experiência? Vamos tirar a polícia da rua. Tira tudo que... Tira fora de lá. Tira. Você vai ver o que vai acontecer de crime. Ou não vai acontecer? Todo mundo vai roubar todo mundo, vai ser a maior escangalhação social. Para que serve a polícia? Para reprimir, para assustar, para não fazer. Porque se tira a polícia, vai. Agora, por que que eu não tenho que fazer coisa errada? Porque eu vou para o inferno? Por que que eu não tenho que fazer coisa errada? Porque eu vou preso para uma cadeia? Não! Eu não posso fazer coisa errada por causa dos meus princípios éticos. Eu não faço porque é errado. Eu sei que é errado. Eu sei que prejudica a sociedade, prejudica meu semelhante. Por que que eu não sou corrupto? Porque eu sou ético. Eu respeito a ética. Se eu não respeito, eu sou corrupto. Eu não tenho que obedecer às leis. Eu não preciso de lei alguma. Eu preciso de lei? Eu preciso ter polícia? Não. Se eu seguir a minha consciência maior, a ética, a moral e os bons costumes, princípios filosóficos, não preciso ter nada disso. Só que a sociedade não segue isso. Tem que ter por quê? Senão avacalha tudo. A verdade é essa. É só tirar a polícia da rua, vocês vão ver o que vai acontecer. Quando dá um blackout, o que acontece? Sai de baixo, limpam tudo. É complicado. Mas aqui tem a importância. O consumo é importante? É, mas para consumir tem que ter alguém que leve, que armazene, que distribui. Quando eu falo comércio, é tudo. São os bens e serviços, são os bancos, são as assistências, são os consultores, os intermediários que estão aí. Não atravessadores, intermediários. E produção tem que estar acima, porque sem produção não tem o consumo, sem produção não tem a distribuição. Esta sequência já dá importância de tudo. Produção, o comércio, o consumo são as pernas da sociedade. É o que faz a sociedade andar. Amanhã é domingo. Hoje é feriado municipal que eu não sei, eu não vi ninguém comemorando. Deveria ser feriado. Se for instituído, é importante e deveria ser. No domingo, tudo para. As pernas ficam descansando. Se vocês chegarem quando não tem trabalho nenhum, ninguém está trabalhando, não tem consumo, não tem comércio, não tem produção, a perna está parada.
parada, os braços estão parados. Aqui, olha, dá o ritmo e aqui dá o comando. Na cabeça, nós temos a vida espiritual, as necessidades espirituais. E o que deve predominar na cabeça do organismo social? O que o Brasil deveria ter na sua sociedade, para os brasileiros? Fraternidade. O que é fraternidade? Vem de frater, que é irmão. É uma irmandade. Se nós temos aqui coreanos, se nós temos chineses, se nós temos gente de todas as raças e que vive no Brasil, eles são brasileiros agora. Eles são nossos irmãos. É a fraternidade, é a irmandade que tem que comandar. Nós temos que ter fraternidade aqui. Agora, existe fraternidade? Como é que aquelas Mercedes enormes, aqueles carros assim que você nem vê o começo nem o fim, com bandeirolas andando aí, passam e param numa favela, e o pessoal ali fumando charuto, como é que consegue enxergar uma favela do lado dele? Parar na beira de uma favela. Acho que é possível isso? O cara devia chorar. Eu não aceito isso, vou mudar essa condição aqui. Eles têm condição de mudar. Falta o quê? Vontade política. Falta querer mudar. Não existe fraternidade. Onde tem favela, onde tem miséria, onde tem conspurcação, não tem fraternidade. Nós não temos. E não vem o padre querer fazer campanha da fraternidade. Isso é água com açúcar. Fazer a campanha da fraternidade e tal. Não tem. A fraternidade vai pro bolso dele. Cadê a fraternidade? Nós não temos fraternidade. Nós estamos carentes. A fraternidade está na cabeça do organismo social e na nossa também. A fraternidade está aqui, ó. A fraternidade está na ética, na religião e na educação. Que é onde que impulsiona a fraternidade. Onde que está a igualdade? A igualdade tem que estar aqui. Nas leis tem que ser iguais. Por que que só arrebenta no pobre? Colarinho branco não tem nada. Tem sempre escape. Se não acontece nada. Então, caramba, que igualdade tem? Se fosse um Zé Mané aí, lá da periferia de uma favela, já estava preso, esquartejado, descomungado, morto, assassinado. Então, veja, onde está a igualdade na lei? Não tem. A lei é preferencial. A lei só protege multinacionais, protege empresas de porte, protege pessoas importantes, pessoas influentes, negócios influentes. Agora, o homem não protege. Não protege ninguém. Quais são as leis que nos protegem? A gente tem que ter medo. Olha, se a gente cai na frente de um juiz que não seja causa trabalhista, porque essa a gente ganha, eles têm pena de nós também, essa a gente ganha sempre do patrão. Inclusive, aconteceu um fato interessante essa semana. Houve um caso, eu morri de rir. É um caso assim de direito. Nunca ganharam um. Então tinha uma turma de cachaceiros lá que tocavam música num barzinho. Chamava gaiola, não sei o que lá. Gaiola dos bêbados, etc. E eles só arrumavam encrenca, iam pra justiça e ganhavam. Aí tinha um que falaram, esse nós vamos ganhar. E aí fizeram um esquema lá. Vamos montar um esquema pra fulano ser dispensado. Vai ser o primeiro que nós vamos conseguir dispensar depois de tantos anos. O advogado e o pessoal. Resolveram vir com uma história que ele fumava maconha. Esse era o motivo da dispensa, que ele não podia viver no meio dos outros. E aí levaram 3 outros que trabalhavam com ele para testemunhar isso. Aí o juiz chegou pro primeiro, falou, como é que você testemunha que ele fuma maconha? É, porque eu também estava fumando com ele, eu vi que ele fumou. Aí o juiz falou, ah, é? Interessante, puxa, você até admiro a sua coragem. Aí chamou o segundo, ele viu que funcionou. Eu tava fumando maconha também, por isso que ele tava fumando, por isso que ele fumou. Aí o advogado pensou, já tô ganhando, o cara já tá. O juiz aceitou que o cara fumou maconha, vai ser mandado embora, até por justa causa. Primeira que eu vou ganhar. O advogado, feliz da vida, chegou pro terceiro, e você? Eu também, o cara entrou nessa, eu também tava fumando maconha. O delegado pensou bem e falou, olha, você tem 2 chances. Ou você dispensa todo mundo, esses 4 agora, já, que aí não podia, ia acabar com o negócio, ou então você reintegra o outro. Ah, vamos reintregar o outro, porque aí não tem, quer perder mais uma. Então, com a justiça, na parte trabalhista, você nunca perde, você sempre ganha. A gente sabe disso, por isso que tem que trabalhar com muito cuidado, com justiça trabalhista. Quando o resto, se você cair na frente de um juiz, você entra bem. Ele te pega, com todo o respeito aos juízes que eu tenho, mas a própria lei, que não é o juiz que faz, é a lei que está deturpada, ele é obrigado a seguir a lei. Senão, ele entra numa corregedoria, dizendo que ele não seguiu a lei, pronto, ele que paga o pato. Quem paga é quem pode menos. É assim que funciona. Eu não estou criticando o juiz, estou criticando as leis, que são obsoletas, errôneas e tudo mais. Aqui tem que ter igualdade. Existe igualdade? Você sabe que não. Uma pessoa pobre, uma pessoa que vem de um lugar distante, ele é escorraçado, nem atende. O advogado nem fala com ele. O juiz não quer nem atender. Manda o outro lá, qualquer lá, fazer um laudo e o coitado se dana com aquele laudo o resto da vida, não consegue mais emprego. Agora chega um gravatinha lá, social. Ah, esse senta, vamos tomar um cafezinho, seu doutor. Mó picareta da história, né? Ah, esse toma café porque tem interesses aí. Igualdade, isso não existe. Aqui deveria ter necessidades sociais com igualdade. Não tem. E a necessidade econômica com liberdade. A gente tem liberdade? O empresário não pode produzir, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem condições, não tem matéria-prima. Quando tem, parece inferno brasileiro. Cada dia complica mais. Não existe essa liberdade. Nós não podemos crescer, não existe igualdade nas leis e não existe fraternidade na parte da cabeça. Estamos mal. Esse sistema todo que a gente tem é um sistema que já existia no passado.
Nós tivemos mais de 100 manifestações de Zoroastro. Ninguém fala do povo hebreu. Todo mundo fala do povo hebreu, Antigo Testamento, Novo Testamento. Ninguém fala do povo árabe. Veja a beleza do conhecimento fantástico que existe a cultura proto-iraniana, a cultura iraniana, a cultura persa, a famosa cultura persa, onde estiveram as melhores belezas do mundo. Em Bagdá, palácios erguidos, os palácios suspensos da Babilônia, a Torre de Babel, é tudo lá em Bagdá, coisa maravilhosa. O povo árabe é fantástico, maravilhoso. E eles tinham esse modelo aqui com eles. Os hindus tiveram esse modelo por um certo tempo, chamado Sinarca. Só que ele era muito condensado, muito simples. E também era trimembrado. Tinha uma parte que era um conselho de pessoas sábias, pessoas espertas, entendidas, que cuidavam da vida espiritual. E também instrucional. Ensinavam, davam a vida intelectual, eram os professores, era o poder de autoridade, eram os cultos que cuidavam dessas sociedades antigas. Eu falo do hinduísmo, da sociedade das aldeias, das sociedades de Han, das sociedades islâmicas e tantas outras, chinesas, japonesas, que houveram no passado. O segundo conselho cuidava da vida política jurídica. Ele via a justiça, quem errou, quem acertou, quem pune, cuidavam da paz, da guerra, da defesa, do ataque, que é a parte política. Representava uma estrutura de poder. E o terceiro conselho eram tirados do povo, pessoal assim, mais esclarecido do povo, para defender os direitos do povo, para reclamar por todos, senão vinha todo mundo para reclamar. Alguns representavam a maioria. Eles representavam os homens do povo, homens e mulheres. E cuidavam do corpo econômico, para tratar das artes, dos negócios, da agricultura, do que eles faziam, do comércio. Representam autoridade, poder e ação. Isso sempre existiu nas estruturas que tiveram sustentabilidade durante um certo tempo. A estrutura romana era assim. Existiam os que tinham autoridade, os que tinham poder e os que iam na ação. Sempre foi assim. Os gregos eram assim, os egípcios eram assim. São estruturas baseadas no modelo sinárquico parcial, simples, não completo. Na Idade Média era o poder magistral. Que era filósofo, estava em cima da maionese, ficava lá. Sacerdote, nem fala, estava em cima de tudo. E cientistas, quando não eram ditos bruxos, também estavam. Poder magistral. Depois tinha o poder dos reis, dos militares e das classes dos nobres. E tinha o poder dos funcionários, artesãos, comerciantes, do povo. Como a gente conhece na República Mercantil de Veneza, que é um padrão que explica bem como foi a Idade Média. Tudo isso foi na Idade Média, e aí chegou um momento que não deu mais. Vocês lembram da Idade Média, o que aconteceu? Houve a Inquisição. A Inquisição foi o período mais tenebroso de nossa história. A gente já era para ter avião em 1600. O avião veio aqui em 1914, com um brasileiro, com Santos Dumont. Queimaram o cientista dizendo que eram bruxos. A Inquisição foi a coisa mais nojenta. Como é que um padre que se intitula Papa manda queimar gente viva? O que diz o quinto mandamento da Santa Madre Igreja? Não matar. Ele não matava, ele queimava vivo. Veja só que sórdido que é isso. E atrás de pessoas queimadas iam filósofos, iam cientistas, iam químicos, iam físicos, iam gente que tinha grana para roubar o dinheiro deles, para roubar suas terras, para roubar seu rebanho. Era terrível. Teve muita pilantragem, pior do que hoje. Não adianta também o evangélico dizer que foi o cristão que fez isso. Eles também fizeram. Tantas barbáries quanto os cristãos fizeram. Era uma época ruim. Então atrasou muito a evolução. Aí, como é que era a Europa? A maior parte nossa é descendente de europeus. Grande parte nossa. Como é que era? A gente comia rato, o que sobrava, restos, não tinha comida, todo mundo pobre, todo mundo miserável, tinha que pagar imposto ainda. Não sei como que a gente pagava imposto. A gente roubava para poder pagar. E aí vem o Robin Hood, que roubava dos ricos, dava para os pobres pagarem imposto. Por isso que o Robin Hood era tão querido assim, ajudava a pagar impostos. Chegou um momento que não deu mais. Chega de fome, chega de miséria. Os nobres têm tudo e os pobres não têm nada. Aí veio a Revolução Francesa, em 1789. E a Revolução Francesa, então, em 1789, mudou tudo isso. Mas, na realidade, ocorreram 3 revoluções na época da Revolução Francesa. Houve uma revolução alemã, fantástica, filosófica, onde nós tivemos o maior número de filósofos para trazer uma nova sociedade. Não aquela sociedade lixo, de gente caindo aos pedaços, de nobres, nojentos, asquerosos, duquesas, marquesas e não sei o que lá, blá, 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 e a maioria numa miséria só. Então, os filósofos mudaram a sociedade. Aí vieram os filósofos que deram origem, Marx, Karl Marx, tantos outros surgiram depois. Nós tivemos a época dos filósofos. Tivemos Schiller, Fichte, tivemos Goethe, tivemos Novalis, Schopenhauer e tantos e tantos e tantos. Kant, que são os que foram surgindo. Então a Alemanha foi o foco da revolução da cabeça. Por isso que o alemão pensa para burro. O alemão faz tudo pelo lado difícil, não faz pelo lado fácil. Se tem um jeito complicado de resolver, é o alemão que faz. Não tem outro jeito. Eu adoro o alemão, mas ele pensa assim, sempre pelo lado mais difícil. A gente já pensa pelo lado mais fácil, mais preguiçoso. Ele pensa pelo que dá mais trabalho, mas tem as suas razões. Nós tivemos a Revolução da Alemanha, que foi uma revolução
revolução espiritual da cabeça e buscava a fraternidade, porque o filósofo busca a fraternidade, a irmandade, todos são filhos de Deus, ou filhos do não Deus, tanto faz. Na Revolução Francesa tivemos o quê? A igualdade, o pobre queria ser igual ao rico, tudo uma coisa só. Foi a revolução política, foi a revolução contra o governo, uma revolução de rua, de briga, em prol da justiça, eu sou injusto, eu quero ganhar, quero comer. Foi a Revolução Francesa, predominava o quê? Igualdade. E como é que era a bandeira da França? 3 faixas, azul, branca e vermelha, representando fraternidade, igualdade e liberdade. La fraternité, la égalité, la liberté, que eles falavam, que são esses 3 princípios, mas o foco deles estava na igualdade. Depois, na Inglaterra, tivemos a Revolução Industrial. A gente trabalhava aqui 14 horas e não ganhava hora extra. Trabalhava que nem um cão quando a indústria começou a crescer. Era terrível. Foi a Revolução Industrial, onde veio a indústria. Isso mudou tudo que era a Idade Média para o mundo mais contemporâneo, que nós chegamos mais perto. Existem 3 totens no mundo, que foram totens dados por franceses, ocultos relacionados a trabalho da maçonaria. A maçonaria esteve envolvida diretamente na Revolução Francesa, através de Cagliostro, o grão-cópita da maçonaria egípcia, através de José Bálsamo e através do cabeça de tudo isso, que foi o Conde de Saint-Germain, ou Saint-Germain. Esses 3 aqui criaram a Revolução Francesa. E a Revolução começou com o episódio da rainha. Tinha um papa que era sem vergonha. Tem muitos papas que o negócio dele não é ser papa, é papado. Aí tem o episódio do colar, que ele amava, queria conquistar e deu o colar rico para ela, riquíssimo de pérolas, enquanto que o pessoal comia rato. Aí isso gerou a Revolução. E um dos motivos foi a gota que extravasou o copo da amargura. Nós temos ligados aos mistérios maçônicos, ligados a todo esse processo, 3 totens, que a França deu, que a França trabalhou, ligado a todo um processo oculto que criou a Revolução Francesa. Por exemplo, nós temos a fraternidade. Onde está o totem da fraternidade? No Brasil! Tem o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Ele mostra para o mundo onde está a fraternidade. É o Brasil. O Brasil é o país da fraternidade. É aqui onde as raças se unem, onde a gente tem essa amálgama, essa mistura, esse cadinho fantástico dessa miscigenação racial. Não existe uma pátria que nem o Brasil quanto a fraternidade. E o brasileiro é franco, ele é fraterno, faz parte da estrutura. Nós não temos preconceitos raciais. Quem tem preconceito racial, o que ele tem é ignorância, não é preconceito. Nós não temos preconceito. Porque eu poderia casar com uma japonesa, namorei uma chinesa, eu só deixei de namorar com ela, sabe por quê? Porque ela comia um saco de amendoim. Eu descobri por que chinês tem tanto filho. A mulher comia um saco de amendoim por dia. Me assustei com ela, com a chinesa. Aí o que aconteceu? Ela mudou lá para Seattle, né, nos Estados Unidos, nunca mais vi, e não deu. Mas eu namorei uma mulata que era um negócio. Até hoje eu me lembro dela. A gente não tem. Eu vejo meus irmãos, meus parentes, não tem isso daí. Pelo menos da minha raça, vindo do italiano e do português, nem se fala. Então não existe isso aqui. Pelo contrário, acho que dentro do meu sangue tem de tudo aqui. Menos corintiano. O resto tem de tudo, né? Esse aspecto das revoluções, nós temos totem. O totem da fraternidade é o Cristo Redentor. Quem que deu o Cristo Redentor para o Brasil? A França, foi um presente da França. Qual que é o totem da igualdade? Onde está? Está na Suíça. É a estátua da justiça, que é a igualdade. A justiça é a própria igualdade. Ela tem uma venda nos olhos. Não porque a justiça é cega, é para que a justiça não veja as barbáries que estão fazendo, principalmente no Brasil. É da justiça dada pela França na Suíça. E onde está a liberdade? A estátua da liberdade que fica em Manhattan. E quem que deu a estátua da liberdade? A França. São 3 totens que confirmam para a eternidade, para a sociedade, a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Naquele ataque das torres, se um dos aviões fosse na Estátua da Liberdade, ia causar mais estrago moral do que o que causou os outros, que ele mandou para outros locais. Qual é o maior símbolo que nós temos? Cristo Redentor. Aí sobe pichador lá, Coringão, não sei o que lá, Flamengão. Não tem Palmeiras lá, não tem São Paulo, não tem Santos, não tem Santo André, é Coringão. Tive aqui, Coringão. Não, brincadeira, isso é só para encher corintiano. Que a gente tem as 3 revoluções. Isso fez o quê? Qual era o princípio da Revolução Francesa? Ter uma só bandeira para o mundo inteiro. Ter uma só filosofia. Fraternidade, igualdade e liberdade. As 3 faixas da bandeira. Fraternidade na cabeça, igualdade no tronco e liberdade nos membros. Se você cortar a cabeça das pessoas e os membros, não é todo mundo igual? No tronco não é todo mundo igual? Todas as mulheres são iguais. Todos os homens são iguais. Não tem diferença. A diferença está onde? Na cabeça. E os braços são as liberdades. Era para ser um sistema que tivesse fraternidade, igualdade e liberdade. Não deu certo. Aí veio um tal de Guillotin e
Foi cortando a cabeça de todo mundo. E por que corta a cabeça? Tira a forma, muda a cabeça. Caramba, eu vou tirar minha cabeça? Vou ficar pensando assim? Não, eu vou pensar, o que você quer que eu pense pra você não cortar minha cabeça? Ah, eu vou ser assim. Lógico, senão eu tenho minha cabeça cortada. Eu tive minha cabeça cortada da Revolução Francesa. Eu sei disso. Tanto é que eu tenho amígdalas. E no meu trabalho, quem tem amígdalas, até hoje, por que eu não tirei as amígdalas? Porque me cortaram a cabeça. É uma regra. E quem já teve as amígdalas retiradas, porque ou cortou 2 vezes, não, brincadeira, é porque não cortou a cabeça normalmente. Pode ter estado lá. Escapou. Eu não escapei, me cortaram mesmo. Só que eu era mulher. Uma mulher terrível, de alta influência. Uma mulher venenosa, daquelas que... Isso, e era uma condensa. Era muito interessante. Nada acontece por acaso. Mas não deu para fazer isso. O que fizeram? Disso fizeram 3 sistemas. Então, ao invés de existir a sinarquia, que é isso, fraternidade, igualdade e liberdade juntas, separaram em 3 sistemas. Da fraternidade saiu o socialismo, da igualdade saiu o comunismo e da liberdade saiu o capitalismo. E isso foi de 1789 até 1989, com a queda do Muro de Berlim. De 1789, 200 anos, nós tivemos esses 3 sistemas no governo. O capitalismo contra o comunismo, guerra nas estrelas, aquela bobageira toda que vocês viram. E nós tínhamos então o socialismo. Socialismo, comunismo e capitalismo. Foram os 200 anos de história. Em 1989, o que fizeram? Acabaram com o Muro de Berlim, a separação. Aí olharam atrás do muro, viram o quê? Que era propaganda política. Lá não tinha comunismo nenhum, ninguém era igual. Quem pertencia ao Estado estava numa boa, quem era o povão estava frito. Andava de carona nos lados da vida. E quando tava, se não era no pezão mesmo. Era complicado. Quem era do partido, tá dentro. Quem não era do partido, medo, repressão, morte, prisão. Lembro dos trabalhos forçados? Lembro daqueles filósofos. Vocês conhecem um filósofo, sim, recente, o russo, que foi parar num campo de concentração e quebrando pedras. Existem histórias terríveis. Aí deu os 3. Acabou. O que aconteceu depois de 1989? Uma zorra total. Globalização. O que veio e tal? Existe comunismo hoje? Não. Não existe comunismo. É bobagem. É impossível ser todo mundo igual. Nós somos diferentes. Por que vai ter o comunismo? Não funciona. Existe socialismo hoje? Não. Existe capitalismo hoje? Não. Existe uma confusão. É isso que tem. A China é comunista? Não. É o que mais cresce aí. Virou capitalista agora. A gente só fala com o chinês. Pastel de queijo? Não. É máquina. É não sei o que lá. É só chinês ali no negócio. A China tá dominando. A China tá vindo aqui. Grupos. Dinheiro o negócio dele. Acabou. Não tem comunismo. Não existe mais. Capitalismo também não tem. Não tem mais capitalismo. Não tem mais isso. O que tem é um mundo. Veja italiano. O que é italiano? É democrata, comunista, socialista. Italiano é tudo. É uma pizza. Português é socialista, democrata, é democrata, cristão, socialista. Quer dizer, mudou tudo. Nós estamos sem um processo definido. Aqui era bem definido. O mundo era definido. O mundo era separado. Hoje não é mais. Hoje está numa mudança. E o que é essa mudança que tem que fervilhar, tem que acontecer? Sinarquia. Vai ter mais uma tentativa. E quem é que vai implementar essa sinarquia? Maitreya. O avatar é que vai vir. Tem estrutura de seres de alto potencial que vão vir aqui. O que predomina no socialismo? A fraternidade, a vida filosófica, a filosofia moderna que a gente tem. E a gente conhece um dos primeiros filósofos, foi René Descartes. Fechou os olhos, prendeu a respiração, tampou os ouvidos. Ele falou, penso, logo existo. Cogito ergo sum. Foi um dos grandes filósofos que deu origem a todo um processo. O comunismo são leis, são militares, são normas terríveis. E a democracia é a liberdade, onde tudo está em produzir, distribuir e consumir, como a gente sabe. Isso não existe mais, está tudo mudando. Dentro do princípio da sinarquia, o que predomina acima de tudo é a ética. Onde que nós temos que ter fraternidade? Nós temos que ter fraternidade no cérebro, que é a ética. É através da ética que a fraternidade se dá. Onde que nós temos que ter igualdade? Na religião. Por quê? Deus não só. Não interessa. A gente tem que ter ecumenismo das religiões. Todas as religiões são importantes. E a Constituição brasileira não aceita todas as religiões? Aceita até o pedir mais cedo. Por que não vai aceitar as outras? Igualdade. E a educação tem que ter o quê? Liberdade. Eu tenho o direito a me educar. Eu tenho que ser livre para educar. E o educador tem que ter liberdade para ensinar aquilo que ele acha que deve ensinar para o povo. Uma questão de cabeça, de comando. O que tem que ter no poder legislativo? Como é que tem que ser as leis? Fraternas. Que sejam fraternas para todos. No poder judiciário, igualdade para o rico e para o pobre, colarinho branco e sem colarinho. No poder executivo, liberdade, de acordo com as necessidades locais. Tem uma chuva ali, tem uma catástrofe, tem um rio, tem uma ponte. Tem que ter liberdade para manipular recursos. A produção, o que tem que ter? Como é que tem que ser os produtos que vocês compram? Os automóveis, as televisões, os sofás, camas. Tem que ter fraternidade. Ou seja, eles têm que dar, tem que ser voltados a um aspecto de irmandade, de fraternidade, boa qualidade, ISO 9000, como a gente fala, tem que ter boa qualidade. A gente pega a televisão, quebra. Pega vídeo, não funciona. Pega carro, só tem chamada de fábrica. Vocês já viram isso? Não tem fraternidade, só tem pilantragem aí. Ninguém quer dar produtos fraternos. Quer que o cara se
dane. Comprou, o problema é teu. Não é fraternidade. Comércio tem que ser o quê? Igualdade. Veja as diferenças de preço no comércio. É lógico, se eu tenho uma loja simples, numa periferia, e tenho uma loja chique num shopping center, eu tenho despesas. Lógico, eu tenho que pagar despesas. Mas eu digo, a margem de lucro tem que ser proporcional a todo esse processo. Aí que vem a igualdade. Não pode ter essa diferença. Existe diferença de 50 vezes no preço, de 100 vezes no preço. Coisas absurdas. Não tem igualdade no comércio. Na 25 de março tem igualdade? Eu acho que é onde mais tem. O consumo. Tem que ter o quê? Liberdade. Vocês têm direito de consumir o que vocês querem. Quer comer arroz, come. Quer comer feijão, come. Quer comer farofa, come. Quer comer ovo, come. Quer comer o importado, deveria ter liberdade para comer, né? Come pouco, mas come. Não, nunca. Tem gente que fala, mãe, o que é linguiça? Nunca vi uma linguiça. Aí chega o pai e dá um PTK nele. Olha, a linguiça é essa daí. Linguiça é o apelido do teu pai quando joga futebol. É linguiça. Aqui veja que a própria fraternidade, igualdade e liberdade são distribuídas dentro das individualidades. Nós temos que ter fraternidade como indivíduos onde? Na nossa cabeça tem que estar fraternidade. Onde que nós temos que ter igualdade? Nas religiões, todas para nós têm que ser iguais. Porque Deus é um só. Agora, a que eu sigo é aquela que mais me agrega valor. Mas todas têm o mesmo valor. Onde que eu tenho que ter liberdade? Na boca. Eu tenho que ter fraternidade no cérebro, igualdade nos olhos e não são iguais? Lógico. E na boca? Liberdade. Eu tenho o direito de falar o que eu quero, de comer o que eu quero, entrar aqui dentro o que eu quero e falar, sair o que eu quero também. E onde está o nosso maior inimigo? Bem debaixo do nariz a gente não enxerga, que é a boca. Onde 95% das doenças adentram em cima do que a gente come. E onde a maior parte dos crimes acontece em cima do que sai, das besteiras que a gente fala. Onde tem que ter a fraternidade? No sistema respiratório, usando o ar sadio, usando um ar ecológico, um ar puro. Onde que tem que ter igualdade? No sistema circulatório, jogar sangue para todas as células. Onde que tem que ter liberdade? No sistema digestivo, principalmente neste. Onde comer o que quer. Vixe! Onde que tem que ter fraternidade? Nos braços e nas coxas, onde a gente produz. Onde que tem que ter igualdade? Nos antebraços e pernas, para fazer o equilíbrio entre os dois. E a liberdade nos pés e mãos. A gente tem que ter liberdade. Principalmente para roubar a carteira. Tem que ter flexibilidade. Aqui vocês têm o modelo estruturado de todo esse organismo social. E isso é o que vai ser implementado. Queiram ou não queiram, não importa se é democrata, se é Bush, se não é Bush, quem quer que seja. É o que vai ser implementado a partir de 2005. É uma nova filosofia que vai entrar dentro do organismo humano. E aqui vocês têm o modelo sinárquico, a correspondência entre os dois que eu falei para vocês. Só que como é que está esse homem hoje? Invertido, está de ponta cabeça. O povão quer tomar conta de tudo. Depois, quem é que está querendo comandar todo o processo nosso? Não são os banqueiros? Quem são os nossos ministros? Quem cuida do dinheiro? Quem que mexe com a FMI? Quem que manipula o comando do nosso país? É o comércio. E nesse comércio tem muita corrupção. Quem é que quer dominar o país? Não são os empresários, só que estão por baixo hoje. Mas eles que sempre dominaram. São as multinacionais. A Ford, GM, Mercedes-Benz, multinacional farmacêutica, química, etc. Eles que querem dominar também. Aí eles fazem o quê? Com que o poder executivo, em cima disso, pressione o judiciário e mude as leis. Aí vem as emendas. Então tá invertido. E a educação? Coitada, tá de ponta cabeça. A professora tá raspando a cabeça no chão. Não tem nem condição de dar aula, porque não dá pra ir no banheiro. Se ela for no banheiro, ou ela é estuprada, ou toma um tiro, ou vai encontrar gente fumando maconha, ou outras drogas piores. O professor não tem nem condições, em alguma escola, de entrar lá. E aí a gente ouve aí de criar um sistema onde a professora... chega de filosofar, gente. Vai executar. Vai numa escola pública para ver como é que é, num local longe. A professora ganha pouco, não consegue nem se sustentar. Ela ganha um mínimo. A professora, para dar aula 1 hora, para ser boa professora, ela tem que preparar no mínimo 3 ou 4. Para dar uma aula de excelência, cada vez melhor, ela tem que se preparar. Não é, não, eu já sou mãe, já sei tudo. Não sabe nada. Tecnologia muda, conhecimento muda. Isso daqui está muito ruim. Nós temos que mudar isso aqui. Religião, tá lá para baixo também. Religião hoje é status. Vocês já foram assistir missa? É terrível assistir uma missa. Os caras olham para tudo, para a perna de todo mundo, para decote de todo mundo, para a forma daqueles meninos, para a música. Agora é música. O padre vai falar, você não entende nada do que ele fala, tá dormindo lá, acorde, não sei o que lá. A missa não tem nada de sacro. Porque a religião tá por baixo, né? Não tem fé. Eu fui coroinho, posso dizer. Eu sei o que é uma fé, sei o que é uma religião. Não existe mais essa religião. Eu entro numa igreja, é um saco vazio. Alguns templos evangélicos mantêm espiritualidade, mantêm seus hinos, mantêm seus cantos, são até melhores do que os cristãos, mas a religião tá ruim. Aí chega um bispo, chuta Nossa Senhora Aparecida, símbolo nacional, gente. Tem até um feriado em homenagem a ela. Que falta de respeito é essa? Por que Maria não é importante? Só Jesus é importante. Mas se ele nasceu do
útero dela, pelo poder do Espírito Santo, era importante. Aí chegaram, cismaram com ela. Não, Maria, ninguém fala de Maria. Maria não fala. Ave Maria não existe. Maria. Eu brinco, minha família é de evangelho. Eu falo, Nossa Senhora, toda vez. E ela diz, opa, não, o que quer dizer? Machuca. Aí eu falo, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Queropita, Nossa Senhora, e vou nas Nossas Senhoras. Coitados, né? Isso, acho que dói ouvir isso. E ética? Vocês já mesmo disseram que não tem filósofo. Tá duro pra achar um aí. O homem está de ponta cabeça. Qual é o ponto central? Umbigo. Qual é o ponto central que ele deve gerar? Poder judiciário. Através do poder judiciário, sem guerra, porque guerra vai machucar esse organismo social, vai ofender, vai quebrar, vai destruir. Essa é a figura. Está claro para vocês que o homem está de ponta cabeça? O organismo social está de ponta cabeça? Ele tem que dar uma girada? É isso que está acontecendo no mundo. Estão girando o organismo social. Aí vem os atentados terroristas, essas brigas. Eu te digo, quem é terrorista? Quem é o pai dos terroristas? Quem que é? É o domínio. Porque se não tivesse domínio, não teria terrorista. É o ódio. Se não tivesse ódio, não teria terrorismo. É a opressão. Se não tivesse opressão, não teria terrorismo. Que cáspita que eu tenho que ver com o terrorismo? Nada. Eu não sou da linha do mal. Não quero saber de guerra. Não quero saber de desgraça. Não quero saber de nada disso. Então, terrorista é filho do próprio que gera o domínio. É filho dele. Quem é o pai do domínio? Jesus falava em domínio? Não, ele falava em liberdade. Qual é o primeiro cavaleiro do Apocalipse do primeiro selo aberto? Qual que é? Domínio. É bom o cavaleiro do Apocalipse? É nada, é o que vem da bordoada aí. É o domínio, é o mal. Domínio é mal. O terrorismo é filho do domínio. Eu não sou do domínio. Jesus falava liberdade, gente. Nós temos que praticar a liberdade, está aqui na estrutura. Não tem domínio. Guerra. Jesus fez guerra. Alguém quer dar direita. O que a gente quer? Paz, quer amor, não quer ódio. Ódio é guerra. Amor não é guerra, é conciliação. Nós não queremos guerra. Jesus não quer guerra. Cristo não quer guerra. Buda não quer guerra. Krishna não quer guerra. Ou vocês conhecem algum avatar que quer guerra? Só teve um que quis guerra. E ele tinha que fazer guerra, que foi Mohamed. Ele fez a Guerra Santa. Por que ele fez a Guerra Santa? Por causa da esdrúxulez que existia na época. Era um fanatismo global para um monte de questões insuportáveis. Ele teve que se contradizer e pagou por isso. Ele pagou caro isso daí. Mas ele fez a guerra. Às vezes existem seres que criam guerra. Importante também. Eu não sou contra ele, não. Mas às vezes é necessário. Não é guerra, é rigor. Por exemplo, na Índia hoje. Eu fiz uma viagem para a Índia, país sagrado, maravilhoso, 33 milhões de deuses. Aquilo é asqueroso, gente. Gente morrendo de fome, de miséria, dormindo na rua, uma porcaria. A gente fala da Índia, tão fantástica, tão espiritual. Você vai no Ganges, é uma nojeira. A gente vê o pessoal bebendo daquela água, passando água no seu corpo. Um está urinando, o outro está bebendo, um está escovando, cuspindo, o outro está limpando o seu corpo. Aí tem os crematórios, 400 corpos por dia. Pegam as pessoas e jogam dentro da água, mal queimado, o cara cutuca, você vê as vísceras do cara, madeira não queima ninguém, joga no rio, pronto, lá para dentro do rio, pronto, e aí vai lá profundo, e aí volta, e aquilo lá vai para onde? Bactéria, sujeira, corpo cremado, lá tem gente doente, tem tudo quanto é doença, lá tem AIDS, o que vocês querem de doença? Lá só não tem um encravado, o resto tem de tudo, leproso, não, mas eles não entram no rio, são proibidos, pô, mas tá do lado, caramba, o cara joga o dedo que cai, vai cair no rio, faz assim, já cai no rio, eu filha de leproso, como é que pode, gente? Aí pega um homem santo, que ele morre duro. Então ele fica duro, fica sentado. Aí amarra a pedra, joga lá pra baixo, porque não pode ser cremado. Joga lá pra baixo. Aí a pedra escapa e ele vem boiando. Morto. Até o nosso barco, o nosso amigo lá falou, que cara é esse se exibindo? Morto boiando. Aí chegou um corvo, vai comendo olho, comendo boca na tua frente, e outro lá bebendo água sagrada. Veja, tantos deuses, tanta ignorância. Como é que você resolve esse problema aí? Tem que vir uma reencarnação de Maomé pra acabar com isso, com essa ignorância. Tá acabando com aquele povo. Me desculpe quem adora a Índia, me desculpe o povo hindu, mas tem que mudar. A Índia é riquíssima, a Índia é o país de maior número de PhDs, de filósofos, mas não pode ter um povo assim. Eu chorava de raiva de ver aquilo. Eu tinha vontade de bater no rosto deles, acorda, sai dessa, tem coisa melhor. Ainda tem uns outros que vivem dentro da terra que nem direito aí o Ganges tem. E pensei que era o limite. Veja a fantasia que existe. Chocante. Para nós aqui ocidentais, aí a gente chega lá, eles perguntam, nós estamos atrasados mesmo. Estamos atrasados 60 anos. Eu falei, desculpe, mais de 200. Isso não 60 anos. Isso não existe, gente. Fanatismo às vezes é perigoso. Lá não tem ladrão, é sossegado. Lá não tem drogas. Se bem que existem os consumidores, que são os ocidentais. Tem uns espertalhões que vendem, mas eles não consomem, não são ladrões. Não tem a violência que a gente tem aqui. Mas caramba, que vida é essa, meu Deus do céu? Quem tem 50 rúpias pode ser cremado. Se ele crema, não reencarna mais, gente. Agora, quem não tem 50 rúpias, ele é amarrado com uma pedra e jogado no rio. E esse reencarna. Que Deus que é esse que por 50 rúpias define quem reencarna e quem não reencarna? Não, vem aqui, gente. Não dá. No século XXI, pensar essas coisas, não dá. Isso não dá mais.
A gente reclama, fala, meu senhor Melquisedeque, como é que pode existir isso? Ele falou, não tem. Por que vai acontecer com ele? Vai ter uma peste desgraçada, porque isso não vai gerar peste. Lógico. Ou então vai ter uma hecatombe, vai ter qualquer coisa, isso vai mudar. Tem muita coisa para acontecer no mundo que não dá mais para ficar assim, gente. A China vai crescer, o Brasil vai crescer, a África vai crescer, e aí o mundo vai virar diferente. E isto é o momento da sinarquia. Esse povo que eu falei, tem os brahmanes, que representam a boca, a cabeça, são os religiosos. Existem os kshatras, que são os guerreiros, que representam a política, que representa esta parte. Existem os vaixas, que são as coxas comerciantes, e os sudras, que são os pés. E os pares, que não servem para nada, que são excluídos da sociedade. Aí tem a estrutura que vocês têm hoje. Isso não dá mais. Nós estamos no final de ciclo, o homem está de ponta cabeça. E como é que está esse homem? Como é que está as pernas dele? Como é que está a nossa indústria? A nossa indústria está atrofiada. O consumo, o dedão está assim, ó. Tá passando fome. Já viram o dedão? Tá ali com frieira, assim, encolhido. Tá feio. As gambitas estão finas, porque o comércio tá fino. Tá tudo fino. Aí você pega a produção, as coxas estão atrofiadas, porque a indústria está atrofiada. Nós temos uma perna fina. Aqui o tronco tá grande pra bucho. Já viu quanto político tem? Um brasileiro tem um baita de um tronco desse tamanho. O que tem de prefeitura, o que tem de governador, o que tem de tudo isso daqui. Então tem um peitão desse tamanho, umas perninhas gambita que não aguenta todo esse peso aí. Por isso que tá de ponta cabeça, senão já tinha estourado, já tinha quebrado. E a cabeça então? Devia ter uma baita de uma cabeçona proporcional ao tronco. Só uma cabeça de micuim. Não tem filósofo, então não tem cérebro. Achatado, é cabeça achatada. Religião baita, um baita dos olhão assim. Cada olhão desse tamanho. Tem um cérebro de micuim, de chimpanzézinho e uns olhão assim, daqueles enormes. E uma boca atrofiada, um pouquinho desse tamanho que é a educação. O que nós temos no organismo social? Um monstro, está deturpado de ponta cabeça. O que nós temos que fazer? Dar uma ajeitada nele, reforçar onde ele está fraco, melhorar e botar esse organismo em pé. E só tem um jeito, é através da justiça. Virar o homem sem guerra, pela lei. E Deus é lei. Se o homem não fizer isso, ele vem e faz. É o que está fazendo no mundo em geral. E aqui tem um processo. Nós estamos no final da quinta sub-raça, vai terminar agora, dia 21 de março de 2006, acaba, e 22 de março de 2006 começa então a sexta sub-raça bimânica. Crianças com duas mentes. Capta tudo nessa mente abstrata e a mente que a gente tem, nós aqui, vamos ser os coroas da época. Era de Aquário. E as consciências envolvidas são as hierarquias, que a gente tem aí no meio, que vão entrar no processo. Está todo mundo esperando o homem decidir, é a última chance, último tempo. Se não resolver, eles vêm e vão assumir. E a implementação prática. Cada um ter isso. Como é que vocês poderiam já entrar na nova era, entrar nesse processo? Pelos valores. Dar valor ao cérebro, estudar. Dar valor às religiões, respeitá-las. Dar valor à educação. Respeitar as leis, a justiça e influenciar para que a execução, que é o poder legislativo, aconteça. Trabalhar nos aspectos de produção, comércio e consumo da melhor maneira onde a gente estiver. Então a gente pode amoldar o nosso corpo nessa estrutura ou não pode. É só usar isto como valores de referenciais, valores de trabalho. E simplesmente com isso nós podemos mudar cada um de nós, sermos mais perfeitos, mais equilibrados, podemos mudar os nossos filhos, podemos mudar os nossos funcionários, podemos mudar os nossos ambientes que nós estamos e, por que não, o Brasil como um todo. Se nós tivermos uma política que visa trabalhar com a educação, com a religião e com a ética, fantástico. Mas hoje, onde estão os religiosos? São deputados, usam a igreja para se elegerem. O que eles vão fazer lá? Não tem nada a ver, deputado é aqui. O que eles fazem? Vocês sabem dizer o que eles fazem lá? Só dizer, eu não sei, até agora ninguém falou nada. Eles estão fora, é andorinha fora do galho. Não tem nada a ver. Essa é a estrutura. É isso que eu queria passar para vocês. Esse é o modelo. Vocês aceitam esse modelo para o Brasil? Vão fazer isso acontecer? Tem hora que vocês ouvirem falar, embarque e vão firme. Que esse é o modelo de Melquisedeque, esse é o modelo de São Germano, é o modelo de todos os mestres. Agradeço a presença de vocês. Obrigado e até a próxima.